Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma. Hoje, com um episódio especial, nós vamos falar da odontologia na oncologia. Nós convidamos a doutora Luana Campos. Ela é doutora, pós-doutora, pela USP, ela é professora, ela é especialista na laser terapia e vai bater aquele oncopapo conosco para trazer todas as melhores informações sobre esse tema. Seja bem-vinda, doutora Luana Campos, ao OnConecta Podcast. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite de vocês, é um grande prazer realmente participar do OnConecta, por esse convite da Eurofarma que eu admiro tanto. Então, é um grande prazer aí, será muito proveitoso com certeza aí o nosso papo. A honra é nossa. Doutora Luana, nós vamos falar aí da oncologia e da odontologia, dois temas muito incríveis aí, muito especiais. Como que você chegou dentro da odontologia nos aspectos desses pacientes especiais ligados à oncologia? Olha que é uma pergunta muito interessante, porque não é muito intuitivo. São poucas as pessoas que conhecem essa área dentro da odontologia, que é sempre tida, como uma área estética, algo voltado para aquele sorriso. E realmente, pacientes especiais em oncologia não foi a minha primeira ideia quando prestei odontologia. Eu sabia que queria ser dentista, mas não era a minha ideia. E a oncologia me pegou. Eu me apaixonei dentro de projetos de pesquisa que me envolvi durante a graduação e foi algo que fluiu de uma forma assim muito bonita para mim. Eu não conhecia essa área, assim que entrei, fiz odonto, enfim. Foi uma área que eu tive a oportunidade de fazer estágios dentro da USP, que me favoreceu, tive essa oportunidade lá. E realmente eu descobri um grupo de pacientes que realmente tem uma necessidade que eu desconhecia. E eles têm algo muito interessante que eles fazem a gente aprender muito mais com a vida deles, com os resultados deles, com toda a história que eles trazem, anseios, e a gente entende ali que é uma área que a gente pode contribuir de uma forma muito bonita. Eu acho super importante você, além da sua especialidade na odontologia, conseguir direcionar seu caminho por uma necessidade tão especial como essa, que é as pessoas no tratamento. O tratamento oncológico, ele é longo, E aí a gente precisa, às vezes, de um profissional multidisciplinar para acompanhar todo esse processo. Qual é o papel do odontologista, posso falar assim? Isso, pode. Dentro desse segmento? Realmente, a abordagem multidisciplinar é algo bem pautado e muito importante quando a gente fala de pacientes especiais. E o que poucas pessoas conhecem é que realmente a odontologia hospitalar ela tem uma atuação muito importante nesse conceito. Então, o dentista ele vai ter uma ação voltada para prevenção, para diagnóstico e tratamento de lesões e doenças orofaciais. E aí, essas doenças orofaciais dos pacientes oncológicos, elas podem ser doenças ali, orais, vindas de uma manifestação sistêmica ou em decorrência, como complicação dos próprios tratamentos antineoplásicos, das terapias, da rádio, da quimio, enfim. Mas tudo isso num contexto que favorece, contribui, para a qualidade de vida do paciente oncológico, para a saúde, e para a qualidade de vida do paciente oncológico. O mais importante hoje no tratamento é a qualidade de vida dele, que ele consiga passar pelo tratamento da melhor forma. O OnConecta, ele tem esse direcionamento, para a comunidade médica, para os profissionais, e esse tema é muito importante para a gente, trazer para essa comunidade essa sua especialidade. Você é professora, você é pós-doutora, então eu acho que isso vale muito para quem está nos assistindo hoje aí, ou ouvindo o OnConecta. Como que é a saúde? Vamos falar um pouquinho da saúde bucal do paciente com câncer. Como que ele trata isso? A saúde oral desse grupo de pacientes ela é extremamente peculiar, porque ela fica prejudicada durante esse tratamento que eles são submetidos. E isso independe do tratamento. Seja aquele paciente que vai fazer a radioterapia em região de cabeça e pescoço, quimioterapia ou muitas vezes iodoterapia. Essas diferentes terapias fazem com que a cavidade oral acabe passando por complicações, fique mais susceptível a doenças
que se ele não tivesse fazendo aquele tratamento, ele não teria aquele alto risco. Então, na verdade, isso linka com algo muito importante que é, como ele vai ter aí uma condição bucal bem delicada durante esse período, eu acho que um primeiro alerta que ficaria aqui seria apontar a necessidade de um paciente que recebe o diagnóstico de câncer já passar com um dentista, certo? Por que isso? Porque, na verdade, naquele momento precoce, onde ele ainda não iniciou todo o tratamento oncológico, seria o melhor momento para o dentista dele verificar possíveis focos de infecção, lesões que eventualmente ele já tem ali, uma raiz residual, né, um dente fraturado, uma restauração, um canal que ele precise fazer antes que todo aquele tratamento oncológico se inicie. Porque muitas vezes, infecções que estavam quietinhas, ou um dente do siso, né, um terceiro molar, que ficou ali e até então não tinha dado nenhum problema para ele. Quando ele inicia o tratamento, ele começa naquela trajetória que o paciente oncológico tem, ele acaba tendo a imunidade dele diminuída, né? Algumas situações sistêmicas que favorecem ali que aquele foco de infecção venha a surgir. Então, todo esse trabalho do dentista vem de encontro para prevenir realmente, para cuidar, para que ele não tenha esses picos de piora, né, que podem realmente acontecer durante o tratamento. E você acha comum hoje, dentro da comunidade que está tratando um paciente oncológico, que essa informação, para que ele possa seguir com essa multidisciplinaridade da odontologia, de cuidar da parte oral, isso é comum? Hoje a gente tem isso acontecendo? Isso tem melhorado, mas ainda é deficiente. Eu, sinceramente, poxa, estou há 20 anos nesse grupo, vejo que existe uma evolução, mas ainda recebo, infelizmente, muitos pacientes oncológicos que já iniciaram a quimioterapia e me procuram durante o tratamento. E eles me procuram durante o tratamento se queixando de um dente que está doendo, se queixando de um dente que precisa extrair, ou de um problema periodontal, que é na gengiva, enfim. Só que num momento que eu não consigo tratar ele da melhor forma, porque ele não está no melhor momento para receber um tratamento invasivo em cavidade oral. Então, o ideal teria sido ele ter me procurado antes, eu já ter removido o dente, já ter tratado aquele dente, sem que ele precisasse passar por esse problema num momento que para ele não é o ideal. Então, o que realmente acho interessante a gente ressaltar é que profissionais de saúde que já recebem o paciente no diagnóstico, orientasse esse paciente para falar, olha, daqui para frente você vai passar por um tratamento, assim, 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 delinear e orientar que o ideal é que ele passasse em consulta odontológica para avaliação, né? Explicar para aquele dentista que dali para frente ele precisa estar isento de focos de infecção, orientado com relação à higiene, à hidratação oral, porque a prevenção sempre é o melhor, né? Quando a gente pega o paciente, recebe esse paciente, orienta desde o início, sem dúvida nenhuma, ele tende a passar pelo processo de uma forma mais tranquila. E, na verdade, isso se torna até um desafio, né, dentro dessa questão do tratamento, porque você imagina, você vai convencer uma pessoa que está fragilizada emocionalmente, né, Muito. no tratamento, a se cuidar, porque você imagina, é o que você acabou de dizer, durante o tratamento oncológico, eu tenho dor de dente, É. né? Potencializando, então, porque a dor de dente, né, ela ainda potencializa a questão emocional, o incômodo. É um grande desafio para os dentistas. Extremamente desafiador. Eu até recebo alguns pacientes que falam, eu acho que o médico até me disse sobre isso, mas eu estava tão abalado, isso não foi reforçado, acabei passando, esqueci, e agora? Então, assim, realmente, quando no meio de um tratamento que é algo muito importante para ele, desafiador, ele tem qualquer efeito adverso que foge daquele controle, que ele fica se sentindo ainda mais fragilizado, sem dúvida, como você disse, impacta ainda mais na vida dele. E te digo mais, dependendo da infecção, dependendo do que acontece durante esse tratamento, nesse intervalo, muitas vezes as complicações odontológicas, elas podem inclusive serem motivos para interromper
né, temporariamente ou definitivamente, mais comumente temporariamente, né, o tratamento oncológico. E isso frustra ainda mais o paciente. Fala, eu não acredito, né, que agora que eu estava prestes a finalizar, me curar, né, seguir em caminho à cura, eu vou ter que parar, suspender para tratar, para esperar me recuperar de um efeito colateral em boca. Então, tudo isso tem um impacto muito importante para esse paciente, Até né? porque, na verdade, quando você está focado no seu tratamento, você realmente não tem um olhar para outras coisas, né? É. O câncer ainda ele é muito forte na relação da importância que eu dou para isso. Isso, um estigma, O né, ainda estigma. muito forte com relação a Como que eu isso. vou parar para pensar se isso vai me trazer uma dor de dente? É, Como nem que, não pensa. e como que você gerencia essa questão da dor, do desconforto, né? Porque é que você acabou de dizer, né? Às vezes é tão sério que impacta no tratamento dele. Isso, e pode impactar no tratamento médico. Então, o acompanhamento da odontologia ela é fundamental nisso, porque se desde o início o dentista conseguir acompanhar, orientar esse paciente com relação aos possíveis efeitos colaterais que irão acontecer ou que possivelmente irão acontecer, cuidados que ele vai fazer em casa ou no próprio hospital, isso sem dúvida nenhuma já traz não só um conforto como segurança para ele. Mas quando isso acontece, quando tem dor, né, que é algo que preocupa a maioria dos pacientes, né, e toda a equipe, a dor de origem odontológica, a gente tem que, claro, ver qual é a origem, é dente, é o periodonto, esses tecidos que circundam o dente, ou é uma mucosa, qual é a origem dessa dor? Então, isso me norteia como que eu vou tratar. Mas, sem dúvida nenhuma, algo que tem crescido muito é o uso de tecnologias. Uma delas é o laser, que obviamente é algo que vale depois a gente abordar em algum momento específico, mas é uma tecnologia que você consegue entregar aí um efeito, um conforto, uma analgesia, controlar a dor desse paciente sem que haja efeitos colaterais importantes, já que ele é um paciente que está numa condição clínica bastante peculiar. Ele já está ali, um paciente polifarmácia, recebendo uma série de medicações. Então, se a gente consegue aí, atuar na odontologia de uma forma minimamente invasiva, com conforto, é algo que tende a somar também aí para o paciente oncológico. No tratamento dele. Você acha que os hábitos, né, desse paciente na higienização, como você agora há pouco abordou, né? Porque eu acho que quando você está num tratamento oncológico, há uma necessidade de você rever seu planejamento pessoal de saúde, né? Porque você vai Uhum. ter que tomar atitudes relacionadas que são diferenciadas. No caso do dentista, no caso da questão oral, muito mais, né? Você falou da higienização, que outros aspectos, que outros cuidados ele pode estar tendo nesse processo todo que vai beneficiar ele no tratamento oncológico? A higiene é o primordial, né? Já existem trabalhos que mostram que quanto pior é a higiene, pior são os efeitos colaterais. Não só de infecções oportunistas, que ele já está mais susceptível a ter, mas todas as complicações de mucosites, de lesões mesmo inflamatórias que esse paciente fica sujeito durante esse período. Então, ela é fundamental, é a nossa primeira orientação. Então, e individualização também, porque a partir da hora que eu recebo esse paciente, entendo a rotina, se é prótese, se é dente, a idade, as queixas, todo esse contexto eu preciso entender e direcionar qual é a melhor técnica para ele, qual é a melhor forma que ele precisa seguir, para que ele consiga, da melhor forma, aí, manter toda a saúde oral, a integridade dos tecidos orais, e isso tudo contribuindo para as funções orais normais. Porque um paciente que não tem isso bem feito, todas essas orientações, ele tem um risco aumentado de prejuízo dessas funções, que é fala, mastigação, deglutição, fonação. Então, como você falou, né? A qualidade de vida é muito importante, porque ele pensa o seguinte: poxa, eu estou num tratamento sério, né? Mas, poxa vida, se eu soubesse que eu ia ter que parar de comer, parar de falar com as pessoas, não ia conseguir engolir, que sentido tem para mim? Né? Eu escuto de muitos pacientes, se eu soubesse que eu ia ficar tão ruim, sem conseguir me comunicar com os meus netos que vão me visitar, com a minha família, eu talvez nem teria começado a fazer esse tratamento.
E se a gente sabe que existem alternativas e profissionais especializados para manter as condições mínimas da boca desse paciente funcionando, é fundamental, né? E é mais interessante porque normalmente nós temos uma cultura, né, da higienização muito padronizada, né? É, E neste caso, isso tem que ser alterado. Eu tenho que ir receber as orientações do especialista, do isso. odontologista, justamente para isso, porque não é só escovar, né? É muito mais do que escovar. É muito mais porque você nem sempre até utiliza a mesma escova e a mesma pasta, nem mesmo o mesmo enxaguatório, muda todo o contexto. Porque a boca dele mudando, as condições dessa mucosa mudando, aquela escova dura, de cerdas duras e agressiva, ou aquela pasta com abrasivo já não é mais indicado. Existem escovas, colutórios, dentifrícios, assim, mais indicados, mais delicados para aquele momento que aquele paciente passa. Então, perceba, né? Não é só técnica, é o produto que ele vai usar, qual que é o É a melhor. verdadeira orientação do especialista, porque é exatamente a Exatamente. próxima pergunta. As precauções que eu tenho necessárias para um profissional que pode me orientar no tratamento É oncológico. É isso que você isso. está falando. É justamente isso que a gente acabou de dizer, né? Num contexto, começa desde essa parte de prevenção, que é a escovação, e não só a escovação, porque esses pacientes eles acabam tendo uma diminuição do fluxo de saliva, sentem a boca mais seca, então não só a escovação, hidratação também é importante, né? Uma boca hidratada também para facilitar que ele consiga falar, que ele consiga comer de uma forma melhor, socializar de uma forma melhor. Nossa próxima pergunta é para falar um pouquinho sobre como você se comunica, né, com o médico do paciente. Só que eu queria te convidar para um próximo episódio. Você concorda? Com certeza, eu fico muito feliz. Excelente. Essa foi a primeira parte com a entrevista com a doutora Luana Campos no Conecta Podcast, que está nas principais plataformas digitais. Até o próximo.